Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e eu quero te dar as boas-vindas à terceira edição do Cona Fiscal. Agora, antes de a sua aula começar, eu gostaria de te dar um aviso muito importante. Já está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal. Esse programa de treinamento é o mais completo, prático e atualizado que existe no país sobre o setor fiscal e tributário. Fazendo a sua pré-inscrição, você irá reservar a sua vaga e também receberá de forma antecipada uma notificação via e-mail ou por WhatsApp informando sobre a abertura das inscrições para que você possa, então, confirmar a sua matrícula e garantir a sua vaga. O que você está esperando para fazer sua pré-inscrição e reservar a sua vaga agora mesmo? Não há mais espaço para amadores no setor fiscal. Ou você se qualifica ou ficará de fora do mercado. Para realizar a sua pré-inscrição é muito simples, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário disponível. Recado dado, então vamos começar a nossa aula de hoje. Novamente, seja bem-vindo ao Cona Fiscal e aproveite ao máximo cada aula disponibilizada para você. Quero te ver na área de membros, um forte abraço e até mais. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cona Fiscal. Essa segunda edição de 2019 que está trazendo conteúdos de altíssima qualidade, professores que são referências e que, sem dúvida, vai impactar muito a rotina de você que trabalha no setor fiscal. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Guerra, sou um dos idealizadores desse congresso, desse mega evento, e vou estar aqui nessa primeira aula falando com vocês sobre auditoria digital do SPED. Porém, para a gente falar de auditoria digital do SPED, a gente precisa entender todo o contexto do setor fiscal e tributário, entender qual é a relação das obrigações tributárias principais, ou seja, da apuração e do cálculo dos tributos, com as obrigações acessórias, desde a emissão de documentos fiscais eletrônicos, o preenchimento das escriturações fiscais, a também o deságue das informações da área fiscal na contabilidade. Então, fica comigo, assiste essa aula está muito completa, muito prática. Eu vou propor para vocês todos que estão assistindo um trabalho prático, vou corrigir esse trabalho prático, vou dar a vocês os arquivos, vou mostrar relatórios de auditoria digital. Então, não perde essa oportunidade de ampliar os teus conhecimentos na área fiscal e eu tenho certeza que vai ser muito rico de informações. Pois vamos lá, pessoal. Então, eu sou o professor Felipe Guerra, nós estamos no Cona Fiscal e vamos falar sobre a auditoria digital de SPED. Para quem não me conhece, como eu já disse, o meu nome é Felipe Guerra, eu sou contador, especialista em SPED, autor da série de livros Descomplicando o SPED, que nós estamos lançando já a segunda edição com todas as atualizações do universo do SPED. Também fui eleito um dos contadores mais influentes da internet e atualmente estou cursando doutorado em Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Sou mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará e tributarista formado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Sou atualmente vice-presidente técnico do Conselho Regional de Contabilidade, também do Estado do Ceará, e membro da Academia Cearense de Ciências Contábeis. Sou coordenador de MBAs em Contabilidade do IPOG, do Instituto de Pós-Graduação, e sócio da Compliance Contabilidade e da C4 Consult. Pessoal, eu costumo dizer que essa minha experiência na área fiscal e tributária, ela é validada prioritariamente pela minha experiência prática. Eu sou um profissional que atuo no setor fiscal desde o meu primeiro ano de curso técnico em contabilidade. Antes de fazer ciências contábeis, eu fiz o curso técnico. E sempre trabalhei com o setor fiscal e contábil, e essa prática, essa vivência lá do campo de batalha, lá da rotina fiscal real, que eu vou trazer para vocês aqui hoje, para a gente começar com o pé direito o nosso evento. Eu já queria convidar vocês a me acompanharem lá nas redes sociais, tá? Eu sei que muitos de vocês já estão lá, já me acompanham, não perdem nenhum vídeo que é postado lá. Todos os dias eu posto os vídeos de conteúdos, tanto no Facebook, que é Professor Felipe Guerra, como no Instagram que é @prof.felipeguerra. Então você que me acompanha, meu muito obrigado. E se você ainda não acompanha, não perde tempo, garante lá
a tua curtida, garante lá que você não perca nenhum daqueles vídeos, nenhum daqueles conteúdos. Eu reforço sempre, nós gastamos tanto tempo das nossas vidas nas redes sociais, por que não estarmos ali participando daquilo que agrega valor à nossa profissão, à nossa área, à contabilidade em si, beleza? Bom, pessoal, eu queria começar essa nossa aula com uma notícia que ela é bem impactante, tá? Se você não viu essa notícia ainda, talvez você até se assuste um pouco, mas ela vai ser o pilar base para tudo que a gente vai conversar a partir de agora. Essa notícia que está aparecendo aí na tela diz que empresário e contador são presos por sonegação fiscal. Pode parecer meio terrorista, não estou querendo lhe assustar, não estou querendo fazer medo, mas eu acredito muito que a gente só consegue tomar medidas preventivas quando a gente conhece os riscos que nós estamos expostos. E é com esse objetivo de te apresentar os riscos que existem hoje dentro do setor fiscal, dentro do setor tributário, que eu gosto de iniciar com essa notícia, por mais impactante que ela seja. Porque a gente precisa ter consciência de que no setor fiscal, no setor tributário, não há mais espaço para amadores. Então, se você é contador, se você é estudante de ciências contábeis, se você simplesmente trabalha no setor fiscal, é advogado, economista, administrador, está trabalhando no setor de faturamento, não interessa qual seja a sua atuação. Se ela está relacionada aos tributos, aos impostos, cuidado, não há mais espaço para amadores. E eu digo isso sem preocupação, certo? Sem peso na consciência, porque eu conheço a realidade desse departamento. Eu sei que a maioria das pessoas que atuam no setor fiscal, elas caíram de paraquedas. Por quê? Se você for na grade do curso de Ciências Contábeis, você vai ver que os contadores pouco estudam tributos durante a faculdade. Você vai ver que o máximo que nós temos ali é contabilidade tributária, onde a gente vai estudar o impacto das contabilizações dos impostos e também o direito tributário, onde a gente vai ter noções básicas a respeito de crédito tributário, constituição desse crédito, homologação, lançamento por ofício, enfim, muito superficial. E aí também, muita gente diz assim, ah, professor, mas é porque os advogados eles estudam profundamente os impostos na faculdade. Porém, no direito também não se estuda profundamente os tributos. O máximo que se tem lá é o direito tributário, onde vai se estudar os mesmos princípios do direito tributário e a parte processual do direito tributário. Então, você para refletir um pouco que as duas profissões que mais lidam com tributos no nosso país, eles se formam, saem da faculdade sem ter tido a oportunidade de estudar profundamente os tributos. E aí a gente chega numa realidade onde 80% das operações praticadas pelas empresas têm impactos e reflexos fiscais. Por quê? Porque a escrituração fiscal, ela nada mais é do que o resumo, ou seja, o registro das operações fiscais. E essas operações fiscais são as operações comerciais praticadas pelas empresas. E que operações comerciais são essas? Operações de entradas, saídas, ou seja, compra, venda de mercadorias, transferências, prestações de serviços, serviços tomados. Isso tudo que faz parte do dia a dia de qualquer negócio do nosso país são operações comerciais que são acobertados por documentos fiscais e esses documentos fiscais carregam neles informações dos tributos. E essas informações vão ser totalizadas nas escriturações fiscais e as empresas vão ter ali todo um dispêndio de pagamento de tributo com base nesses dados. Ou seja, tudo aquilo que uma empresa opera, seja ela desde um contrato de aluguel, da compra de uma mercadoria, da compra de uma máquina, da prestação de serviço, envolve diretamente a atuação do profissional que trabalha com tributos. Só que se esse profissional ele não tem uma bagagem, ele não tem uma formação específica, ele não estudou profundamente os tributos na faculdade, ele não estudou profundamente o ICMS, ele não estudou profundamente o PIS/COFINS, ele não estudou o IPI, o Imposto de Renda, como que ele vai conseguir garantir a diminuição do risco fiscal dessa empresa? Como que ele vai conseguir garantir a diminuição da carga tributária dessas empresas? Ora, pessoal, eu trabalho no setor fiscal há mais de 15 anos e é uma das coisas mais comuns eu me deparar no dia a dia com empresas pagando tributos indevidamente, muitas das vezes a maior. Empresas enviando obrigações acessórias erradas.
e que hoje em dia esses erros se materializam muito em penalidades, em autos de infração. Então não há mais espaço para amadores na área fiscal. Então, com essa reflexão inicial, a gente consegue ter uma dimensão da importância da auditoria digital de SPEDs. Por quê? Porque o SPED ele também faz parte hoje de todas as rotinas empresariais. Seguindo a mesma linha de raciocínio que eu expliquei agora há pouco, se todas as operações comerciais são acobertadas por documentos fiscais, se todos os documentos fiscais hoje eles são eletrônicos, ou seja, são subprojetos do SPED, e o melhor de tudo, esses documentos fiscais eletrônicos são a principal base das escriturações fiscais digitais e a principal base da contabilidade. Meus amigos, o cenário que nós temos é que todas as empresas são impactadas pelo SPED, todas as empresas são impactadas pelos tributos e as empresas que não lidam bem com tributos estão fadadas ao fracasso. Esse é um cenário meio desafiador, meio caótico. Eu sei que eu comecei aqui fazendo medo, trazendo aqui uma realidade dura para você que está me assistindo. Porém, pessoal, eu desafio vocês a ir no Google. E no Google digitar assim, ó, profissões em alta no ano de 2019, profissões em alta no ano de 2020. E eu aposto com você, como qualquer matéria que você abrir, qualquer link que você abrir, vai dizer que o profissional que lida com tributos, ele está completamente em alta. A média de salarial de um profissional de tributos que é especializado, que é bom, que entende de tributos, que entende de obrigações acessórias, vai variar de 4 mil a 20 mil reais. Fora aqueles que estão na iniciativa privada, prestando consultorias, vendendo os serviços, porque tem deles que hoje faturam milhões de reais. Não é brincadeira dizer isso, não é absurdo dizer isso. Eu conheço profissionais de tributos extremamente bem-sucedidos. Então, esse cenário desafiador, ele traz para a gente uma contrapartida muito positiva. E é diante dessa brecha, dessa lacuna, que nós, profissionais que atuamos no setor fiscal, precisamos nos posicionar e explorar de maneira positiva essa realidade, certo? E aí, para que a gente possa evoluir nesse aspecto, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o sistema tributário no mundo. Pessoal, essa aula é uma aula muito completa, muito prática. Eu vou finalizá-la com um desafio prático para vocês, certo? Uma atividade prática de auditoria digital do SPED. Então, nem pisca, viu? Presta atenção, que esse conteúdo é riquíssimo. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre o sistema tributário no mundo. O sistema tributário no mundo, ele é muito comum, principalmente nos países de primeiro mundo, que a tributação ela se baseie na renda. Ou seja, o imposto de renda, ele é o carro-chefe da arrecadação desses países. Dessa forma, existe ali uma gestão tributária mais simples, um cumprimento de obrigações tributárias mais simples e a tributação ela consegue ser mais equilibrada e mais justa. No nosso país, pessoal, nós temos uma tributação que é bastante baseada no consumo. E aqui surgem dois conceitos muito importantes, os tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou patrimônio, como é o caso do imposto de renda, que ele vai incidir diretamente sobre a renda e o patrimônio de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porém, os tributos que trazem o maior desafio para a nossa realidade, na prática, são os tributos incidentes sobre o consumo, que são os tributos indiretos. Esses tributos indiretos, eles possuem legislação complexa, esparsa e muito mutável. É o caso de ICMS, PIS e COFINS, IPI. E é muito importante que a gente entenda que esse cenário não tende a mudar a curto prazo. Muita gente tem se preocupado hoje com a história da reforma tributária. Pessoal, a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso, que já passou pela Câmara dos Deputados, ela é uma proposta que prevê uma transição que, depois de totalmente aprovada, vai durar de 10 a 14 anos, onde o cenário que existe hoje vai durar por pelo menos mais 10 anos depois de aprovada a lei. Ou seja, não adianta você achar que, Felipe, tá vindo reforma tributária aí, eu posso me dar ao luxo de não estudar mais o ICMS, de não me preocupar mais com ele. Triste engano, tá? Triste engano. Você precisará entender e muito desses tributos, porque eles fazem parte, eles são a base do nosso sistema tributário.
E esse sistema tributário, ele proporciona para as empresas uma arrecadação por meio de tributos por homologação. O que é isso? Pessoal, eu sou um extremo defensor da teoria, certo? Queria deixar isso muito claro. Por quê? Porque de prática, quem trabalha no setor fiscal, provavelmente você está cheio. Geralmente a pessoa que trabalha no setor fiscal, como é que ela chegou no setor fiscal? Ela simplesmente precisava trabalhar, alguém colocou ela no setor fiscal, disse, vai lá, digita essas notas, vai lá, preenche essa planilha, e a pessoa foi ali, preenchendo, colocando em prática aquilo que foi ensinado, mas sem uma capacidade crítica e analítica muito forte. E eu sou um extremo defensor da teoria, por quê? Porque a teoria, ela te proporciona entender o porquê das coisas. Você não simplesmente faz, você sabe por que faz. Você não simplesmente calcula o imposto e envia a guia para o cliente, mas você entende se aquele imposto está calculado corretamente, se não está havendo ali uma cobrança indevida por parte da administração tributária, se não existe ali uma forma de diminuir de maneira legal a carga tributária daquela empresa que você está prestando serviço. Então, é muito importante que você entenda o porquê das coisas, certo? E nesse momento, a gente vai entender a evolução que houve no nosso cenário tributário ao longo do tempo, certo? Na década de 70, surgiu ali o ajuste CINIF sem número, de 1970, e o convênio ICMS sem número, também de 1970. Esses dois instrumentos normativos, eles falavam sobre os documentos fiscais que eram obrigados para os contribuintes, para as empresas do nosso país, e os livros que compunham a escrituração fiscal. Naquele momento, tanto o documento fiscal ele era manual, como a escrituração fiscal também era manual. Eu já disse para vocês que a escrituração fiscal ela é o registro das operações fiscais. Então, imaginemos o seguinte cenário. Nós tínhamos empresas que emitiam à mão as suas notas fiscais, certo? Então a pessoa ia lá, pegava as informações sobre aquela operação comercial e preenchia naquele formulário da nota fiscal. Num segundo momento, alguém que era o responsável pela escrituração fiscal pegava aquele documento e registrava num livro. Esse livro costumava pedir o número da nota, valor da operação, data da operação, base de cálculo do ICMS, dos tributos e valor dos tributos. Só isso. Ou seja, não existia um grau de conhecimento técnico muito profundo para se trabalhar na área fiscal naquele tempo. Naquele tempo, a única coisa que você precisava ter era a letra bonita, porque você ia emitir a nota manualmente e ia preencher os livros também manualmente. Porém, pessoal, no início da década de 90, veio os computadores pessoais, os PCs, e também o advento da internet. Com a popularização dos computadores, também muitos softwares começaram a surgir. E aí a nossa escrituração fiscal ela evoluiu de um modelo manual para um modelo informatizado. Por que esse modelo informatizado ele ainda não era digital? Nós passamos a pegar aquele documento que anteriormente era emitido à mão, pegávamos esse documento e ao invés da gente registrar manualmente livros, a gente registrava utilizando sistemas. Porém, eu precisava, ao final de determinado período, imprimir todos esses livros e levar para chancelar no órgão fiscalizador. Ou seja, eu imprimia o meu livro de entrada, encapava, capa dura, bonitinho, levava na Secretaria da Fazenda, na Cefaz. Pegava o meu livro de saída, fazia a mesma coisa. Livro de apuração do ICMS, do mesmo jeito. E aí a gente evoluiu esse modelo para um modelo digital. E naquele momento foi vendido para a gente a seguinte ideia. Ora, hoje você já usa sistema para fazer o registro das operações fiscais. A única coisa que vai mudar é que agora, ao invés de ter que imprimir os livros, você vai transmitir arquivos para o fisco. E a gente ficou muito feliz com essa novidade, né? Até porque imprimir os livros dava trabalho, tinha custo, e agora somente transmitir arquivos para o fisco era um cenário maravilhoso. Porém, pessoal, o que aconteceu foi uma revolução silenciosa, onde a gente evoluiu de declarações que eram extremamente sintéticas para escriturações que são profundamente analíticas. Porque se você refletir um pouco, olha, eu disse agora há pouco, para me registrar uma nota, eu precisava do número da nota, valor da operação, data, base de cálculo do imposto, valor do imposto. Hoje, para me registrar uma nota, eu preciso de todos os dados cadastrais do emitente, todos os dados cadastrais do destinatário,
código do produto, descrição do produto, unidade de medida, CST de PIS, COFINS, ICMS, IPI, desconto por item, SEST. Se tiver preço máximo ao consumidor, também tem que estar no XML, preço mínimo ao consumidor, o NCM, dentre muitas outras informações, muitas delas de natureza não fiscal, de natureza gerencial. E aí o seu cliente, a empresa para quem você presta serviço, muitas vezes não sabe disso, não sabe da complexidade que hoje está compondo a escrituração fiscal e acha que qualquer pessoa pode trabalhar na emissão de documentos, pode trabalhar na apuração de impostos, e a gente sabe que não é bem isso, tá? E aí, para melhorar mais esse cenário, surgiu o SPED, como uma ferramenta do governo federal, cujo objetivo é permitir a rastreabilidade de possíveis ilícitos tributários. Ou seja, o SPED, ele é um conjunto de ferramentas que, ao ser utilizado pelos contribuintes nas suas várias operações, ou seja, numa movimentação bancária, tem a e-financeira. Numa movimentação de transporte, tem conhecimento de transporte eletrônico. Numa movimentação de estoque, tem nota fiscal eletrônica e tem SPED fiscal. Numa movimentação em dinheiro, nós temos o SPED contábil. Ou seja, nas diversas operações praticadas pelo contribuinte, através do SPED, utilizando essa ferramenta do SPED, para que o fisco possa fazer cruzamentos de informações e identificar, rastrear possíveis ilícitos tributários. Daí, então, a importância dessa nossa aula de auditoria digital de SPEDs, porque você vai entender como que o fisco faz, que problemas que ele encontra, que cruzamentos que ele vai fazer. Isso tudo a gente vai abordar aqui. Só que eu te pergunto, as empresas estão preparadas? Olha aí na tela essa empresa, vendendo no cartão de crédito. Vai ter que emitir nota, vai ter que enviar FD. Será que essa empresa está preparada? E nós temos um cenário, pessoal, conforme vocês também podem ver aí na tela, que o custo de conformidade tributária no Brasil é 10 vezes maior do que a média mundial. Ou seja, no Brasil se gasta mais do que em qualquer outro lugar do mundo somente para você obedecer à legislação tributária. E por incrível que pareça, tá, pessoal? Como eu disse anteriormente, muita gente gasta muita energia na contratação de pessoas, na parametrização e implantação de software, para muitas vezes estar pagando tributo indevido, estar pagando imposto a maior. Então, é por isso que existe uma importância e uma necessidade muito grande da participação de um profissional extremamente especializado em tributos nessas operações. E aí, pessoal, surge a inteligência fiscal. Olhem aí na tela, você provavelmente já deve ter visto em outras aulas minhas, se você me acompanha, que eu costumo dizer que o setor fiscal ele é uma verdadeira bomba relógio. Por quê? Porque hoje, pessoal, a maioria das empresas não tem certeza do grau, da qualidade das informações que estão sendo prestadas nas suas obrigações tributárias. A maioria das empresas comerciais tem problemas nos seus estoques fiscais, existem muitos problemas em cadastros de produtos, existem muitos problemas nas apurações tributárias, só que as pessoas estão levando as coisas do jeito que dá. Muita gente utiliza daquela frase, mas professor, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Só que uma hora vai dar, porque não dá mais para a gente contar com a ineficiência da administração tributária. No passado eu podia contar com a ineficiência. Por quê? Porque no passado precisaria que um fiscal ele conseguisse identificar esses ilícitos através da análise do exame de livros e documentos em papel. Mas hoje não. Hoje nós temos softwares que vão fazer isso pelo fisco de maneira muito rápida e vão detectar quaisquer inconsistências. Então, diante desse cenário, onde nós temos um setor fiscal que é uma verdadeira bomba relógio, não existe outra forma de sobrevivência sem ser com a utilização de inteligência fiscal. Porque essa inteligência fiscal, ela vai me municiar de técnicas e de ferramentas para garantir a qualidade não só do cumprimento da obrigação principal, ou seja, da correta apuração do tributo, sabendo o que é que me dá direito a crédito, o que é que deve ser tributado, como também do envio das obrigações acessórias,
desde o preenchimento de uma nota fiscal até mesmo o envio de uma escrituração ou de uma contabilidade para o fisco. Então existem alguns pilares da inteligência fiscal que eles devem ser considerados e eu quero que você acompanhe aí comigo na tela. É muito importante porque na contabilidade atualmente tem se falado demais em inteligência artificial, no uso de inteligência artificial na área fiscal, do uso de automação de rotinas na área fiscal. E é muito importante a gente deixar claro que o uso de inteligência fiscal, ele pressupõe o uso de automação de rotinas. Por quê? Porque se você gasta tempo escriturando nota, se você gasta tempo lançando nota no sistema, corrigindo CST, corrigindo CFOP, corrigindo a alíquota que vem errado, corrigindo informações que vêm erradas nos documentos, que eu sei que essa é a grande realidade da maioria dos profissionais que atuam no setor fiscal, você muitas vezes não tem tempo para poder utilizar de inteligência fiscal. E é interessante porque no curso de formação analista fiscal, existem alguns módulos onde a gente vai explicar como que você deve parametrizar nos seus clientes a base de produtos, as informações de tributos. E muitos profissionais sabem, sentem a necessidade de fazer isso, mas não conseguem na prática. Por quê? Porque falta estratégia e falta método. E é isso que a gente entrega lá também, tá? Então, pessoal, o uso de inteligência fiscal, ele pressupõe 4 bases. Primeiro deles é a automação de rotinas. Você precisa conseguir automatizar as rotinas fiscais, importação de XMLs, de cadastro de produtos, correlacionamento de códigos, isso tudo tem que conseguir ser automatizado. Para que você tenha foco na gestão do negócio. Como eu disse anteriormente, os negócios que não lidam bem com tributos estão fadados ao fracasso. Como é que eu, que trabalho no setor fiscal, eu posso ter foco na gestão do negócio? Pessoal, o setor fiscal, ele é diferencial competitivo. Você precisa instruir o seu cliente, instruir a empresa que você trabalha sobre compras. Se é melhor comprar de estado X em detrimento de comprar de estado Y, por conta da economia tributária. Se é melhor ele praticar operações com contribuintes normais ou com optantes pelo Simples Nacional, com base na carga tributária. Isso é ter foco na gestão do negócio. Você também precisa ter foco na gestão do risco fiscal. Você precisa entender que faz parte do papel do gestor tributário mitigar riscos, diminuir os riscos. E para que eu possa diminuir esses riscos, eu preciso conhecer as operações das empresas para quem eu faço a escrituração fiscal. E ao conhecer essas operações, eu preciso me envolver nelas, saber quais riscos valem a pena correr. Por exemplo, imagine aí um crédito de PIS e COFINS. Existem créditos que são questionados, existem 2 correntes doutrinárias. Eu abordo isso também profundamente no curso de formação analista fiscal. Nós temos a corrente legalista e a corrente constitucionalista quando se fala em créditos de PIS e COFINS. A corrente legalista, que é adotada pela Receita Federal, ela entende que só dá direito a crédito as hipóteses previstas na Lei 10.833 de 2003 e na Lei 10.637 de 2002, lá no artigo 3º. Já a corrente constitucionalista entende que toda despesa necessária para a obtenção de uma receita dá direito a crédito. Então imagine que você está numa dúvida sobre tomar ou não tomar um crédito. Então você precisa entender qual que é o risco de tomar esse crédito questionável. Existe decisão favorável no CARF? Existem julgados em favor do contribuinte? E aí quando eu me municio de informações para tomar essa decisão, eu estou fazendo gestão do risco fiscal. Porque eu não estou correndo qualquer risco, eu estou correndo um risco calculado. E também eu preciso ter foco na compliance tributário. Eu preciso garantir que eu estou obedecendo à legislação tributária. O problema é, você possui conhecimento suficiente sobre a legislação tributária? Você possui conhecimento suficiente sobre os livros e documentos fiscais? Você precisa ter esses conhecimentos. O profissional que trabalha no setor fiscal, ele precisa estudar. Ele precisa se qualificar. Tem muita gente que diz, professor, é muito difícil, são muitas normas. Você precisa de estratégia e método. Estratégia e método para acompanhar toda a atualização da legislação tributária e entender os princípios constitucionais dos tributos, porque eles são a base, são o pilar da apuração dos tributos no nosso país. Então, linkando essas 4 bases, a gente consegue fazer inteligência fiscal. E agora, eu vou explicar para vocês
técnicas e ferramentas de gestão tributária. As 3 técnicas de gestão tributária são compliance fiscal, planejamento tributário e auditorias preventivas. Então, compliance fiscal é você estar em conformidade fiscal, é você conseguir obedecer à legislação fiscal e, como eu disse, no nosso país não é uma missão fácil. Já o planejamento tributário, o objetivo é que eu obedeça essa legislação fiscal, porém com eficiência, pagando o mínimo de tributo possível. Aí você diz assim, mas professor, se eu obedeço à legislação fiscal, eu não já estou pagando menos tributos? Não necessariamente. Imagine aí que você fez um estudo tributário para uma empresa e chegou a uma conclusão de que para ela era melhor estar no lucro real. Só que aí ela chegou para você e disse o seguinte, não, olha, esse negócio de lucro real não é para mim, eu prefiro continuar no Simples Nacional. E aí você obedece àquela decisão do empresário e mantém a empresa no Simples Nacional. Então você vai apurar corretamente os tributos, você vai mandar corretamente as obrigações tributárias do Simples Nacional e essa empresa vai estar em conformidade tributária. Mas eu não posso dizer que ela está fazendo uma eficaz gestão tributária, porque ela poderia ter a sua carga tributária diminuída, mas não teve. O planejamento tributário, vocês podem entender, certo? De maneira bem prática, bem objetiva. Inclusive, nós vamos ter aulas sobre planejamento tributário, práticas com o professor Marcos Lima, que o planejamento tributário é toda ação cujo objetivo é pagar menos tributos obedecendo à lei. Isso é planejamento tributário. Então, quando eu decido fazer um contrato de aluguel com uma pessoa jurídica em detrimento de uma pessoa física, simplesmente por conta de um crédito, isso é um planejamento tributário. Quando eu decido comprar de estado Y em detrimento de estado X por conta do crédito ICMS, isso é planejamento tributário. Quando eu decido a forma de remuneração dos sócios, eu estou fazendo planejamento tributário, ou seja, é uma visão ampla da gestão tributária. E por fim, pessoal, nós temos as auditorias preventivas. Essas auditorias, que pode conceituar como uma delas, essa auditoria digital de SPED que a gente vai estudar aqui, que a gente está estudando aqui, ela é fundamental e é extremamente contemporânea, extremamente atual. Bom, pessoal, continuando. Quais são as ferramentas de gestão tributária? Acompanha comigo aí na tela. Percebam que a principal ferramenta de gestão tributária é a legislação fiscal e tributária. E aí eu te pergunto, como é que está o teu conhecimento sobre o ICMS? Como é que está o teu conhecimento sobre PIS e COFINS? Como é que está o teu conhecimento sobre o IPI, sobre o Imposto de Renda e Contribuição Social, sobre Simples Nacional? Como é que está o teu conhecimento sobre esses tributos? Sobre o ISS, sobre o IOF, sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física? Entenda, você profissional do setor fiscal, você que atua no setor fiscal, não há mais espaço para amadores. Você não tem que estar se preocupando em simplesmente lançar notas no sistema. Você não tem que estar se preocupando em simplesmente apurar DAS. Isso vai acabar. A tendência é que isso seja feito de maneira automática. Você precisa entender da legislação, você precisa entender dos tributos, você precisa diminuir risco, você precisa diminuir carga tributária, você precisa dar segurança para o seu cliente, para a empresa para a qual você trabalha. Chovem oportunidades no setor fiscal. As empresas brigam a tapa por profissionais bons do setor fiscal, mas pelos bons, por aqueles que estão preparados. Só que eu também preciso entender de livros e documentos fiscais. Se eu entender de livros e documentos fiscais, eu consigo também preencher corretamente as obrigações acessórias. E eu preciso que a empresa pague os tributos para que eu possa garantir a conformidade tributária. Então eu tenho 3 técnicas de gestão tributária e 3 ferramentas de gestão tributária que elas têm que ser usadas em conjunto. Só que imagine que está lá, você enviando o SPED, olhei para a tela, você enviando o SPED, tentando ler, aí lá deu um erro, erro no campo 4 do registro C100. Aí você disse, mas meu Deus do céu, professor, eu não sei nem o que é o C100, imagine o campo 4. E aí você comemora quando você vê essa tela que está aparecendo aí, de que o arquivo foi validado com sucesso. E aí você diz, opa, já validado com sucesso, vou transmitir para o fisco. E aí depois você recebe uma cartinha aí do coração, como essa que vocês estão vendo, de uma penalidade de R$ 842 mil. Pessoal, não é brincadeira. Quando eu digo que não há mais espaço para amadores no setor fiscal, não é simplesmente porque existem muitas obrigações, não. É porque no passado, o que é que acontecia? No passado,
Quando uma empresa ela era autuada, o que ela fazia? Ela mudava de contador, ela saía de um escritório e ia para o outro, ponto final. Hoje em dia, quando ela é autuada, ela sai de escritório, mas ela aciona o contador antigo na justiça para cobrar o tributo, que ela se sentiu prejudicada, que ela se sentiu lesada. Então, não há mais espaço para amadores. Você precisa entender que esses riscos são reais. E aqui eu mostro para vocês o conta corrente de uma empresa. Olha só, nós temos aqui o conta corrente de uma empresa. Vocês podem ver que a maior parte das multas é por descumprimento de obrigações acessórias. Por quê? Porque o fisco ele criou diversas técnicas de arrecadação para garantir o cumprimento da obrigação principal. Nós temos o regime monofásico, nós temos antecipação, nós temos diferencial de alíquotas, nós temos diversas técnicas para garantir que o tributo vai ser pago. Se o tributo vai ser pago, onde é que ele vai gastar a energia dele? No cumprimento da obrigação acessória. E aqui eu tenho algumas falhas muito comuns na utilização do SPED, tá? A primeira delas, alíquotas incorretas de tributos. Isso aqui acontece muito na parametrização dos cadastros de produtos e principalmente porque as pessoas que estão parametrizando esses cadastros não detêm conhecimento sobre a área fiscal, não sabe quando é que o ICMS ele é imune, quando é que ele não incide, quando é que ele é isento. É interessante que eu tenho uma aula lá no curso de formação analista fiscal que eu explico a diferença desses três conceitos e muitas pessoas comentam lá dizendo, professor, eu não fazia a mínima ideia da diferença entre isenção, imunidade e não incidência na prática do ICMS. Quando o produto é monofásico, quando ele é tributado normal de PIS e COFINS, o aproveitamento indevido de benefícios fiscais ou o pagamento a maior, que é quando eu deixo de tomar créditos que são de direito da empresa, porque eu não sabia que aquele crédito era possível de se tomar. Ou então quando eu aproveito um crédito que é ilegítimo, que ele é ilegal, então eu acabo diminuindo a carga tributária, mas aumentando o risco dessa empresa ser penalizada, dela ser autuada. Falhas em parâmetros de software, que geram divergências entre obrigações acessórias. Mais uma vez, parametrizações incorretas de sistemas que acabam impactando diretamente no envio, tanto das obrigações acessórias como no cálculo das obrigações principais. Operações com contribuintes inativos ou inidôneos, que é quando eu pratico operações comerciais com contribuintes que estão, por exemplo, com inscrição estadual suspensa, inativos. E por fim, pessoal, nós temos ausências e omissões de informações. E aí, pessoal, nós chegamos aqui mais ou menos na metade da nossa aula. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vocês sabiam que o Brasil edicta cerca de 800 normas por dia? Que desde a Constituição Federal de 88 já são mais de 5 milhões de normas e dessas mais de 300 mil são normas tributárias, o que dá um equivalente de 1,88 normas tributárias editadas por hora em todos os dias. Esse número, pessoal, ele é assustador. Ele é assustador e ele serve para nos mostrar aquilo que eu já venho dizendo desde o início dessa aula. Não há mais espaço para amadores no setor fiscal. E as empresas, pessoal, conforme vocês podem ver na tela, elas gastam várias horas no cumprimento dessas obrigações tributárias. Várias horas. Várias empresas procuram sedentas por profissionais que entendam de tributos. E a gente precisa ter claro que a escrituração fiscal, ela se divide em 3 etapas. E isso vai ser interessante e fundamental para o processo de auditoria digital, certo? A escrituração fiscal se divide em 3 momentos. Etapas de pré-escrituração, etapa de escrituração e etapa de pós-escrituração. E vocês vão chegar à conclusão junto comigo que as etapas mais importantes são as etapas de pré-escrituração. Por quê? Na pré-escrituração nós temos os cadastros e a emissão dos documentos fiscais. Lembrando que esses documentos fiscais eletrônicos, eles são base para as escriturações fiscais digitais. Por quê? Porque aquilo que está no documento fiscal eletrônico vai estar na minha escrituração fiscal digital. Só que esse é o grande desafio que a gente precisa vencer. Por quê? Porque a maioria das empresas não tem profissionais qualificados fazendo a emissão de documentos, não tem profissionais qualificados fazendo o cadastro de produtos. Muitas vezes essas pessoas não entendem de tributos. E aí, geralmente, a primeira pessoa que aparece que entende um pouco de tributo está na hora da apuração. Só que muitas vezes essa pessoa está de mãos atadas,
porque ela não consegue fazer mais nada para corrigir os erros que foram cometidos no passado. Então, nós temos como etapas de pré-escrituração o cadastro e a emissão dos documentos, nós temos como etapa de escrituração a apuração do tributo e como etapas de pós-escrituração a geração e análise, a correção de possíveis erros, esses dois estão intimamente ligados com a auditoria digital de SPED, certo? Para posterior envio das informações. E é importante que a gente entenda que os documentos fiscais, eles são fundamentais para uma eficaz gestão tributária, porque é neles que vão ser carregadas informações sobre o ICMS, sobre PIS e COFINS, sobre IPI. É neles que vão as informações dos tributos. Então, você precisa entender profundamente desses tributos e você precisa entender também profundamente sobre as informações que são exigidas no momento da emissão desses documentos fiscais. Por quê? Porque o fluxo ele é simples, pessoal. A informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal, ou seja, esses documentos fiscais eletrônicos vão para a escrituração fiscal e as informações das apurações que estão nessas escriturações fiscais vêm para a contabilidade. É um fluxo único de informações, porque elas são orientadas a processos. E aí, diante desse cenário, se torna fundamental o cruzamento dos dados e a auditoria digital de SPED, como a gente está estudando, certo? E é importante a gente entender qual a diferença da auditoria digital e da auditoria fiscal de hoje para como ela era no passado. Olá, desculpa que interromper sua aula, mas é rapidinho, eu tenho uma mensagem importantíssima para você que está participando do Cona Fiscal. Está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal, o treinamento mais completo da área fiscal e tributária do nosso país. Nele, eu e o professor Marcos Lima, além de um vasto conhecimento prático, com método e estratégia para que você possa aprender definitivamente a legislação de todos os tributos, nós vamos te dar diversos bônus que vão te transformar num profissional completo, que vai ser cobiçado cada vez mais pelas empresas. As empresas elas estão procurando muito profissionais qualificados na área de tributos, da área de compliance, da área de gestão tributária, e você pode ser esse profissional. Você pode vender consultorias tributárias, você pode crescer no local onde você trabalha, basta que você tenha método e estratégia, e isso nós vamos te entregar de maneira prática no curso de formação em analista fiscal. Para se inscrever, para fazer sua pré-inscrição, é muito fácil. Clica no banner que está aparecendo abaixo desse vídeo, garante a tua pré-inscrição que tem uma oferta especial de desconto te esperando. Eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. No passado, essa auditoria ela era manual. Por quê? Porque os documentos fiscais eles eram emitidos manualmente e os livros fiscais eram preenchidos manualmente. Então o fiscal tinha que pegar esses livros, imagine aí um montante enorme de livros em papel, para analisá-los. Só que ele não tinha condições de analisar todas as informações desses livros. Por isso que ele ia analisar sempre por amostragem. A fiscalização do passado, essa auditoria fiscal do passado, ela era 100% punitiva. Por quê? Porque se eu detectava um erro, não fazia sentido eu pedir para a empresa e dizer, olha, tu emitiu uma nota errada aqui há 5 anos atrás, vai lá e corrige. Não faz sentido. Já se passaram 5 anos. Então a fiscalização ela era punitiva. E a fiscalização também era muito isolada. O fiscal do ICMS só se preocupava com o ICMS. O fiscal de tributos diretos da Receita Federal só se preocupava com o imposto de renda. Hoje, pessoal, o cenário é completamente diferente, porque a fiscalização ela acontece totalmente de forma eletrônica. A gente submete arquivos do SPED, por exemplo, a uma auditoria digital. Em segundos, o sistema de auditoria te dá um relatório completo contendo todas as possíveis inconsistências naquele arquivo para que você possa promover a regularização. A auditoria é na totalidade das informações. Imagine aí um arquivo de um supermercado que possui mais de 800 mil linhas.
Você submete esse arquivo a um sistema de auditoria de SPED e em segundos esse sistema te dá um relatório completo contendo todas as inconsistências. Por isso que essas auditorias elas podem ser preventivas, porque eu posso identificar os erros antes da fiscalização e promover a autorregularização. E essas auditorias elas também são integradas. Por quê? Porque essas informações que estão na escrituração fiscal, elas vieram dos documentos e elas vão para a contabilidade. Então elas têm um impacto macro. Porém, pessoal, um processo de auditoria digital, ele tem um fluxo que precisa ser obedecido, tá? E esse fluxo eu vou explicar para vocês agora. A primeira etapa da auditoria digital é a validação. Essa validação é exatamente o trabalho prático que nós vamos fazer aqui hoje, tá? É quando você pega um arquivo de escrituração e você se debruça sobre ele para identificar todas as inconsistências. E é interessante porque no trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, nesse trabalho prático que eu vou propor para vocês, eu vou entregar para vocês um arquivo de uma empresa cujo arquivo está validado com sucesso no PVA. E mesmo validado com sucesso no PVA, esse arquivo possui inúmeras inconsistências. Ou seja, validação no PVA não é garantia de que as informações elas estão corretas. Além disso, vocês vão perceber que mesmo o arquivo validado no PVA, como eu disse, ele possui ali diversos problemas. Então, depois que eu faço essa etapa de validação, eu preciso fazer o cruzamento das informações, que é quando eu vou cruzar, por exemplo, a informação que está no SPED fiscal com o que está nos documentos fiscais eletrônicos, a informação que está no SPED fiscal com o que está na FD Contribuições, a informação que está no SPED fiscal com o que está na minha ECD, no meu SPED contábil. E quando eu faço esses cruzamentos, à medida que surgem diferenças, eu preciso fazer as conciliações. Porém, é muito importante que essas conciliações elas sejam feitas sempre na base de origem, ou seja, a base do teu cliente, para que nos meses subsequentes esses problemas não voltem a acontecer. E assim, você possa criar relatórios e indicadores que te permitam acompanhar as correções desses problemas e dessa forma você possa prevenir e antecipar possíveis erros. Esse é o fluxo macro do processo de auditoria digital de SPED, tá certo? Mas é interessante que a gente reflita o seguinte, ó. Como eu já disse anteriormente, nós temos um fluxo único, onde a informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente imagina um cruzamento de informações envolvendo a pessoa física, conforme vocês podem ver na tela, nós temos no centro a declaração do imposto de renda da pessoa física e essa declaração que contém informações sobre a renda e o patrimônio dessa pessoa física, ele vai ser cruzada com diversas outras declarações. Por exemplo, vai ser cruzada com a DMED, no que diz respeito aos serviços médicos, ou seja, o que eu gastei de serviços médicos vai ser cruzado com a DMED. Vai ser cruzada a minha renda de distribuição de lucros com aquilo que tem lá na DIRF. Vai ser cruzada a minha movimentação de renda com os meus pagamentos de cartão de crédito. Vai ser cruzada a minha movimentação bancária com o que tem lá na e-financeira. Vai ser cruzada as minhas movimentações imobiliárias com o que foi informado na DIMOB. Ou seja, é um cruzamento um para um. Aquilo que está na declaração do imposto de renda da pessoa física com aquilo que foi informado em outras declarações. Na pessoa jurídica também já foi assim. No passado nós tínhamos a da IPJ, que ficava no centro, e essa da IPJ cruzava com a DIF, com a RAIS, com o DACOM, com o DCTF, mas hoje é diferente. Hoje, como eu já disse, e vou repetir porque isso é importante para que você entenda o processo de auditoria digital, a informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade, porque é um fluxo único. Partindo desse raciocínio, entenda comigo como é que se dá de maneira prática, tá? Vamos imaginar uma empresa comercial, tá? Imagine um atacadista de medicamentos. Tudo que esse cara vende, ou seja, o total da sua receita, vai ser acobertado por nota fiscal eletrônica. Todas essas notas emitidas vão ter que estar escrituradas no SPED fiscal e na FD Contribuições. Como estão escrituradas no SPED fiscal e na FD Contribuições, vão estar lá na demonstração do resultado no meu SPED contábil. E esse SPED contábil vai ser recuperado na minha ECF. Ou seja, não dá mais para a gente achar que é possível mandar uma informação fiscal para os bancos e outra para a Receita Federal, né? Como eu sei,
muito bem, que acontecia demais no passado. Pois bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso trabalho prático. Bom, pessoal, então nesse trabalho prático que eu vou propor a vocês, a ideia dele é o seguinte, ó. Sua empresa foi contratada para a realização de uma auditoria digital voltada para a FD e CMS-PI, onde objetivam identificar possíveis inconsistências na escrituração e propor soluções. Nota: para a realização do trabalho, foi utilizado um sistema de auditoria eletrônica de SPED. Pede-se: selecione 5 erros e os analise, conferindo se são relevantes e se existem na escrituração. E depois, elabore um relatório com orientações de correções. Bom, pessoal, vamos entender aqui na prática como é que isso funciona, tá? Eu disponibilizei para vocês um relatório, que é esse que está aparecendo aí na tela, que é um relatório de auditoria digital do e-Auditoria, certo? Imaginemos então o seguinte cenário. Você vai fazer uma auditoria digital, a empresa mandou para você um arquivo do SPED fiscal, você submeteu esse arquivo do SPED fiscal, que está validado com sucesso no PVA, há um sistema de auditoria digital. No caso, nosso exemplo aqui, o sistema de auditoria digital é o sistema da e-Auditoria, certo? O e-Auditor da e-Auditoria. E ao nós submetermos esse arquivo a esse sistema de auditoria, ele disse o seguinte: olha, eu analisei as 10.569 linhas do arquivo e encontrei 1.745 inconsistências. Vocês podem ver que esse relatório é um relatório de 421 páginas, certo? É um relatório bem completo, que também está sendo disponibilizado aí para vocês logo aqui abaixo a esse vídeo da aula, tá? Na terceira página, você vai encontrar um resumo da análise, certo? Um resumo dessa análise. O código da análise, que é um código interno do sistema. O evento, ou seja, ele diz qual é o registro que ele identificou o problema. O campo, qual é o campo do registro que tem o problema. E quantas vezes esse problema aconteceu. Então, vou selecionar aqui um exemplo, certo? Imagine aí o 2721. Ele diz o seguinte, ó: alerta, foram informados códigos de unidades de medidas diferentes com a mesma descrição. Então, eu vou aqui procurar o 2721 no nosso arquivo. Lembrando que essa página 3 é uma espécie de folha de rosto. Quando eu pesquisei 2721, eu achei aqui na página 8 a identificação desse problema, onde ele diz o seguinte, ó: foram informados códigos de unidades de medidas diferentes com a mesma descrição no 0190. O que é que isso quer dizer? Ele está dizendo, por exemplo, ó, que tem o problema CNJ conjunto na unidade de medida, mas também tem CJ conjunto. Tem o L litro, tem o LT litro, ou seja, existem duplicidades. Então, no material eu também estou deixando esse relatório de auditoria aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela. Você vai colocar o seu nome, certo? Você vai colocar o seu nome. Por exemplo, vou botar aqui o meu, certo? Felipe Matos Guerra. Vou dizer qual é o mês e ano que eu estou auditando, com base no arquivo. E esse relatório, pessoal, ele é só um modelo. Ele é só um modelo para que vocês façam, certo? Como é que vocês vão fazer? Você pode até apagar o restante, deixar como modelo só o primeiro. E aí colocar assim, ó: foram encontrados códigos de unidades de medidas diferentes com a mesma descrição. E aí, qual que é a grande proposta desse trabalho? É a orientação de correção. Porque quando você vai para um cliente demonstrar esse tipo de erro, ele até já sabe que tem algum tipo de problema. O grande segredo, a grande sacada é a tua proposta de orientação de correção. Então, a gente pode até ser mais genérico, mas quando vocês forem para a prática, vocês podem aprofundar, tá? Vou dizer assim, ó: a recomendação é fazer um saneamento completo no cadastro de unidades de medidas, eliminando as duplicidades para evitar problemas na gestão dos estoques fiscais. Pronto. Esse aí é uma orientação. Ficou bem resumido, ficou bem simples. Qual que é a ideia, pessoal? Você pode achar num primeiro momento: ah, professor, mas isso aí é uma coisa muito simples.
Eu vou te mostrar aqui na prática um relatório mais completo de auditoria digital que a gente faz aqui na nossa empresa para alguns clientes. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que é um trabalho bem mais completo. Eu também vou disponibilizar esse relatório para vocês. Ele faz parte do nosso programa de formação em analista fiscal. E eu vou disponibilizar aqui onde a gente mostra todo o resumo das avaliações. E aqui, ó, por exemplo, nesse trabalho em si a gente fez diversas análises. E aí, a partir dessas análises, a gente fez diversos cruzamentos de informações. E aí a gente foi apresentando, ó, por exemplo, diferenças apuradas entre o Simples Nacional e os sistemas da Receita Federal, diferenças apuradas entre as DEFIs e os valores reais. Aí aqui, por exemplo, nós temos, ó, analisamos as informações submetidas à Receita Federal e concluímos que não foram transmitidos, expede contribuições do ano de 2014 inteiro. E aí a gente já calcula mais ou menos quanto é que seria a penalidade. Analisamos as informações submetidas à Receita Federal e concluímos que não foram transmitidas às DCTFs, daqui também todo o resumo do que não foi transmitido. E aí lá no final, pessoal, vocês podem ver, ó, vou descer lá para baixo, esse relatório vai estar disponível para vocês, que a gente faz uma totalização, ó. Após todas as análises necessárias em obrigações principais e acessórias, segue um resumo das penalidades e passivos oriundos de tributos. Então a gente calculou tudo, ó. E aí, por exemplo, só nesse caso essa empresa tinha aqui um passivo de 2,5 milhões. E aí a gente sugere um plano de ação para a correção desses problemas. Pois bem, a ideia é a seguinte: que vocês se debrucem nesse relatório de auditoria digital do sistema, do e-auditor, da e-auditoria, selecione ali 5 erros, analise esses erros, verifique se eles são relevantes, façam esse relatório de orientações de correções, porque no domingo, dia 28, às 20 horas, eu vou entrar ao vivo fazendo uma correção desse relatório. Eu vou selecionar alguns dos relatórios de vocês, vou pegar alguns dos erros que tem lá naquele relatório de auditoria de 421 páginas e vou interpretar o problema com vocês, dizer para vocês como é a orientação de correção, fazer isso tudo de maneira bem prática, bem objetiva, para que a gente possa construir um relatório mais detalhado, como esse outro que eu mostrei para vocês. Beleza? Então essa é a ideia, essa é a proposta do nosso trabalho prático. Pois bem, pessoal, e para a gente já ir encerrando aqui a nossa aula, depois dessa proposta de trabalho prático que vocês vão fazer, vão colocar a mão na massa e vão adquirir conhecimentos práticos sobre auditorias digitais de SPED, eu quero finalizar com algumas oportunidades de empreendedorismo contábil e tributário que esse novo cenário que nós estamos inseridos trazem para todos nós, tá? Acompanha comigo aí na tela. Pessoal, a primeira grande oportunidade para quem é especializado no setor fiscal, para você que entende, que estuda o setor fiscal, é a prestação de consultorias tributárias nichadas. Quando você pode, por exemplo, definir uma consultoria específica de PIS e COFINS para o setor de autopeças, de recuperação de créditos para medicamentos, para apuração do imposto de renda para um setor de madeireira, enfim, eu defino uma consultoria tributária especializada em determinado ramo de atividade. Eu também, que sou especialista no setor fiscal, posso trabalhar com revisão fiscal, que é quando eu vou identificar possíveis tributos pagos indevidamente, na maioria das vezes a maior, para propor a restituição, a devolução desses valores para as empresas. Então esse é um serviço que eu costumo dizer que agrega muito valor aos empresários, certo? Porque eles estão recebendo dinheiro de volta de tributos que eles já haviam pagos porque foram pagos indevidamente. A terceira hipótese de empreendedorismo é quando eu posso trabalhar cada vez mais com auditoria contábil. No passado, a auditoria contábil era uma coisa somente para grandes empresas que negociavam ações na bolsa. Hoje, com conhecimentos de SPED contábil, com envio de SPED contábil por empresas de vários portes, mesmo empresas do lucro presumido, por exemplo, é perceptível que não dá mais para se enviar qualquer informação de contabilidade para o fisco. Então, a auditoria contábil está bem alta. A auditoria digital de estoques, que é quando eu vou poder detectar antes mesmo da fiscalização possíveis omissões de entradas e omissões de saídas nas informações das escriturações fiscais digitais,
para que o contribuinte possa corrigi-las. Com elaboração de SPED, profissionais que são extremamente qualificados na área fiscal, que entendem da legislação dos tributos, que entendem também das obrigações acessórias, eles podem trabalhar com elaboração de SPED. Com auditorias digitais e cruzamentos de informações, que é inclusive a proposta do trabalho prático, é a proposta desse raciocínio que eu montei e mostrei aqui para vocês, certo? E por fim, pessoal, você pode trabalhar também com infoprodutos contábeis e tributários, que é quando eu, por exemplo, comercializo uma consultoria tributária através da internet. Isso está muito em alta. Eu viajo o Brasil todo ministrando aula e sempre é muito comum que as pessoas me procurem: professor, eu preciso aqui de uma consultoria tributária para postos de combustíveis, eu preciso de uma consultoria tributária para transportadoras. Então você que vai se tornar cada vez mais especialista no setor fiscal, pode sim aproveitar esses mercados e oferecer esse tipo de serviço. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Coloque a mão na massa, vá para a prática, faça o exercício. Todos os materiais para que você faça esse trabalho prático, você vai encontrar aqui abaixo dessa aula. E no domingo a gente se encontra para fazer a correção desse trabalho. Eu quero te ver na nossa aula ao vivo no domingo, às 8 da noite, corrigindo e fazendo auditoria digital de SPED. Um forte abraço e muito obrigado. E mais uma vez, aproveite o Cona Fiscal 2019.